Boa noite, senhoras e senhores. História, Idade Média. Hoje vamos abordar a Idade Média imóvel. A questão do tempo. Veja, cada momento, cada era tem uma visão diferente a respeito do tempo. Aquele período que nós chamamos de modernidade, a Idade Moderna, ele trabalhava com um conceito de tempo voltado para o futuro. Foi nesse período, nessa época, que houve o conceito de progresso, acreditando no progresso, que a humanidade ia cada vez mais melhorar, acrescer conhecimento, qualidade e teria uma vida melhor no futuro. É esse momento que se fala das utopias. Utopias, uma palavra grega, topos, lugar, aquilo que ainda não teve lugar, mas vai ter. Quando? No futuro. Hoje, no que a gente chama de pós-moderno, no mundo contemporâneo, o tempo dominante é o presente. Não se fala mais em projetos para o futuro, mas em viver-se o presente. Eu quero comprar meu telefone celular hoje. Agora. Eu preciso agora. Quando nós falamos da Idade Média, a perspectiva temporal é diferente. Ela não é orientada nem para o futuro, nem para o presente. Ela é voltada para o passado. A frase que poderia definir a Idade Média, nessa perspectiva, seria: não há nada de novo sob o sol. Ou seja, tudo que aconteceu de importante na produção de conhecimento foi feito no passado. Se nós levarmos em conta que a principal orientação da Idade Média era teológica e que existia apenas um grande livro, que era a Bíblia, The Book on the table. Não, mas nem a Bíblia existia praticamente. Nós estamos falando, lembram, de uma Europa medieval de analfabetos. Até mesmo o acesso às escrituras sagradas era para um número reduzidíssimo de pessoas. Existiam muito poucos textos bíblicos impressos. Havia algumas partes da Bíblia numa localidade. Aqui eu tenho algumas partes, em outras. E apenas em grandes centros eu tinha realmente a Bíblia inteira. Pois bem, essa orientação do passado, na questão do tempo, ela também vai ser vista em outras dimensões, como, por exemplo, no espaço. Vamos lembrar que antes de se instalar o período medieval, quando nós estávamos no Império Romano, os romanos haviam construído uma rede de estradas. Os romanos navegavam pelo mar Mediterrâneo, trazendo recursos, levando produtos de um lado para o outro. Era uma intensa comercialização, uma intensa circulação. Os romanos garantiam que as estradas eram seguras. Existe uma expressão para isso, a Pax Romana. É uma Pax baseada na força, na repressão policialesca. Muito bem. Com a queda do Império Romano, essas estradas se tornaram extremamente perigosas. As pessoas pararam de circular. Até mesmo porque elas iriam circular para quê? Veja, vamos nos lembrar que a Idade Medieval é uma época de fome. E a fome acontece porque a produção agrícola é insuficiente. A produção é cada vez mais localizada. Se, na época do Império Romano, nós tínhamos a urbe, a cidade, os romanos levavam cidades para vários lugares, a Idade Média regrediu, retornou para um período rural, em que as pessoas viviam em comunidades rurais com produção agrícola autossuficiente, ou seja, elas consumiam apenas aquilo que produziam. E não produziam o suficiente.
Sem produzir o suficiente, eu não tenho excedente. Se eu não tenho excedente, eu não posso fazer troca. Percebam que existem 3 formas de geração de riqueza. Basicamente, ou eu arranco a riqueza à força, eu saqueio, ou eu tenho a troca comercial, que gera recursos, ou eu tenho a riqueza diretamente oriunda da terra. Pois na Idade Média, a riqueza vai ser centrada, o valor econômico vai ser unicamente na terra. Fora da terra, não existe recurso. Vejam, se vocês pegarem uma moeda ou uma nota de R$2, vocês vão ver ali na nota de R$2, Banco Central do Brasil. É quem cunha, é quem emite esse dinheiro, quem garante esse dinheiro. Roma fazia isso. Agora, que não temos mais o Roma, nós não temos mais cunhagem de moedas. Bom, também não ia adiantar as moedas, porque não haveria o que comprar. Então veja, as pessoas, elas vão nascer, vão viver e vão morrer nesse mesmo local. É isso que eu digo, imobilidade geográfica. Tem mais. Existe também uma chamada imobilidade social. Quando nós nos referimos ao presente, nós analisamos a sociedade pelo que a gente chama de classes socioeconômicas. Né? São classes A, B, C, D. A gente conhece essa estratificação baseada no poderio aquisitivo. Nossa sociedade hoje vive na perspectiva da mobilidade de classes. Isso, meus alunos da EJA, eles estão ali porque eles acreditam que podem melhorar, que podem ascender socialmente. De outro lado, existem aqueles que são bem-nascidos, mas que por descuido, por infortúnio, podem descer na escala social. Nós temos a possibilidade da mobilidade social. Na Idade Média, a classificação que se usa é de imobilidade. Por isso, os historiadores não falam em classes, mas usam uma palavra chamada estamentos. Qual a diferença? Estamentos são sem possibilidade de mover. Imagine uma pirâmide, né, com uma grande maioria da população na base, sendo os chamados servos, aqueles que vão exercer todas as atividades, que vão fazer todos os trabalhos. Uma segunda faixa pequena, onde estão o nome de clero, todos aqueles dignatários, todos os membros da Igreja Católica, de padres, freis, bispos, todas essas figuras são os chamados clero. Eles têm a função de rezar por nós e por nos orientar, por traduzir a vontade de Deus. Acima, no ápice, uma pequena classe, os nobres, aqueles que vão ser os proprietários da terra, portanto, detentores da riqueza, e que têm uma função social de nos proteger, de lutar. Eles é quem vão ter os equipamentos caros. Metais são caros. Então, para mim ter uma espada, para mim ter uma proteção para o corpo, para mim ter um cavalo, somente o nobre. Isso é uma sociedade bem dividida. É uma sociedade organizada e que não tem modificação. Não adianta eu casar com o nobre. Eu não vou subir socialmente. Nobres têm sangue azul. É diferente. Não adianta o nobre ficar pobre. Ele pode se perder, mas ele vai continuar sendo nobre. E quem determinou que essas coisas sejam assim? Quem disse que essa é a organização da sociedade? Deus. Deus disse isso. E como nós sabemos isso? Porque aqueles que trazem a palavra de Deus, os clérigos, nos explicam. Eles nos traduzem. Eles contam para nós como é que Deus quer que a sociedade seja organizada. Aparentemente, isso
para nós causa estranheza. Mas vejam que da perspectiva de segurança, cada um sabia exatamente o seu papel no mundo medieval. Eu não tinha ansiedade. Se eu fosse filho de agricultor, eu saberia que o meu destino é ser agricultor. Mas a sociedade medieval, que é uma sociedade na Europa parada no tempo, olhando para trás, estacionada geograficamente, porque eu não saio de onde eu estou, até porque entre eu e o outro local tem florestas. Florestas é um lugar muito perigoso. Lembrem-se que a Idade Média é o local do medo. Vejam que, se a gente for ver muitas das histórias, que são histórias coletadas pelos irmãos Grimm, aqueles que hoje se tornaram clássicos das histórias infantis, muitas dessas histórias envolvem a floresta. Já se deram conta de que são histórias assustadoras? João e Maria, eles têm pais muito pobres, não é? Lembra dessa história? Que os levam para a floresta porque eles não podem alimentar os filhos, então abandonam os filhos à sua própria sorte. Nossos filhos, vocês sabem, eles encontram uma bruxa, já falamos disso, não é? Eles matam a bruxa e tem um final feliz. Isso é conto de fada. Na verdade, a Idade Média, ela tem uma notícia que sempre pode ficar pior. Além de ser uma sociedade estagnada, ela ainda vai ser agora, no próximo momento, uma sociedade sitiada. Nós vamos ter forças de fora da Europa, ou do centro europeu medieval, que vão começar a agredir, que vão assaltar, que vão atacar a Idade Média europeia, a Europa medieval. Isso nós veremos no próximo momento. Até lá.